E vamos à parte 5 do nosso vídeo. Já deixar a interface do inventário pronta, né? Adicionar aí os botõezinhos das funções necessárias, mesmo que não dê tempo de configurar todos. E entender primeiro o que eles fazem, né? Ó, pelo nome aqui, já dá para vocês verem. O vermelho é de fechar o inventário. O cinzinha é de organizar os itens. Você clica e ele organiza os itens. Sempre da mesma forma, né? Normalmente pelo nome, pela ordem alfabética ali. O verde transfere todos os itens. Então, se você tiver no seu inventário, clicar em transferir, tem que ter outro inventário aberto. Aí ele vai transferir para aquele outro inventário. Se tiver outro inventário aberto, você clicar nele, ele vai transferir para o seu, caso o seu esteja aberto. E o azulzinho é Deposit Match Itens, ou seja, os itens iguais, né? Você clica ali no botãozinho azul do inventário que você abriu e tinha madeira nele. Se tiver madeira também no seu inventário, ele vai pegar a madeira de lá e colocar no seu inventário. Ele vai depositar tudo que tiver lá igual. São ferramentas que facilitam bastante a vida do player. Vamos começar a seguir aqui para poder fazer o inventário ficar igualzinho e ver como é que está o nosso. Primeiro é deixar o fundo mais claro ainda, né? O fundo é praticamente invisível. Em cima fica a caixa de texto e dos lados fica setinha. Vamos começar por isso. E outra coisa interessante é que o inventário, o fundo dele tem que ser maior em termos de altura, para poder caber essa parte, né? E nós não temos 16 slots, ó. Tem 4, 8, 12 só. Então vamos lá. Fazer essas alterações para ir ficando tudo bem parecidinho ali. Que a gente quer as diferenças acontecendo só na programação mesmo. Tô errando aqui, é no body, no corpo do inventário. Pegar a opacidade, colocar em 15. Coloca em 10. Agora o tamanho do inventário. Vamos colocar... É o tamanho original do inventário, mais 30%. Cálculozinho de porcentagem, né? Mais 30% da altura total dele. Vamos ver como que vai ficar. Só que aí ele ficou muito grande. Vocês veem que, tipo assim, para começar, vamos deixar a opacidade dele normal para poder ver melhor, né? Ó, tem que sobrar uma parte boa para cima e sobrou, mas sobrou muito para baixo também ali. Então, 30% é muita coisa. Vamos colocar 10%. 10% parece que é o ideal, talvez no máximo aqui, ó, 15. Agora na hora de criar os slots, né? Nós vamos criar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Set position, inventory BGY mais 16 em vez de 16, 32. E eu fechei o vídeo, não sei porquê, né? Já abri ali de novo. Vamos ver, né? Realmente nem dá pra ver a parte de baixo, então ele fica bem encostadinho ali mesmo. Tá, vamos subir ele só um pouquinho mais, pouca coisa mesmo. Tipo, em vez de 32, vamos colocar 26. Acredito eu que assim tá bom.
cabe ali as outras informações direitinho. Então vamos voltar a opacidade dele lá para 10 e começar a criar as outras coisas que também vão ficar no corpo do inventário. O Draw Slot vocês já sabem pela outra aula porque que a gente separou. Agora aqui, depois de criar o inventário, vamos criar também o Name Area desse nosso inventário. Ele vai seguir o body também. Vamos definir um tamanho para ele, que eu ainda não sei um tamanho que ficaria bom para o Env Area. Deixa eu ver se ele ocupa a área toda do inventário. Não, ó. Ele meio que fica no meio do inventário e pega o tamanho quase todo do inventário em largura, menos uma bordinha de, sei lá, 10, 15% também, é o que parece. Então, vamos dizer que a altura dele é self image height, a altura original dele, e a largura é a largura original. Não. Vamos seguir a lógica do inventário. É inventory bg width, que é a largura do inventário e não a dele mesmo, mais aquela menos, né, na verdade, menos 15% aqui da largura do inventário. Então é a largura total do inventário menos 15%. E vamos ver se fica legal. Não dá pra ver porque ele está criando um inventário muito longe. Isso provavelmente porque eu não pus ainda aqui, ó, não pus ainda a posição. E nem coloco, né? Na verdade eu coloco sempre 00 no create, organizo o tamanho e depois dou um set position. Até para poder falar do próprio objeto, né? Poder usar o self aqui. Então tá. A posição vai ser o BGX e o BGY. Pronto, a gente colocou ele no centro do nosso inventory BG. Só que a gente quer ele um pouco mais acima. Então nós vamos subir algumas casas. Mais uma vez, vamos usar porcentagem. Vamos usar a altura do inventário total, 20%. A gente colocou ele lá no centro do inventário e subiu 20% da altura. Vamos ver. Ó, ficou quase legal. Quase do jeito que tem realmente que ser. Agora, seria interessante subir, eu acho que, cara, sei lá, mais 10 ou 5%. Assim, ó. Ficou um pouquinho maior do que no vídeo, tá vendo? Não tem problema nenhum. Eu acho... É porque esse inventário aqui a gente fez ele com um pouco mais de slots, né? Eu não sei se eu permito essa quantidade a mais. Eu acho que não, porque vão ter outros elementos na tela, né? Então, por enquanto, tudo bem. Que qualquer coisa depois a gente tira um pouquinho de slots, né? Não tem problema. É tudo meio que automatizado e não é complicado fazer isso. Por enquanto, vamos deixar o inventário assim. Quando você cria um inventário, você tem o que? O nome desse inventário, certo? E a gente ainda não salva o nome do inventário em lugar nenhum. Eu posso clicar aqui no nosso inventário, ó, ele tem o ID dele, né? Mas o ID, ele simplesmente serve para salvar um dado, né? Dizendo que o inventário é do player, do NPC, do baú. Ele não salva um nome, né? Igual o ID do player, quando ele está jogando single player, é MyID. Se ele estiver jogando multiplayer, é um ID gerado pelo plugin multiplayer. Então, vou colocar aqui um name. Eu não estou dizendo que é necessariamente uma ideia excelente colocar o nome aqui em instância, mas pelo momento eu não vejo nenhum problema
Nada que vai nos atrapalhar nisso. Então, agora que a gente fez isso, sabemos que todos os inventários, entre aspas, né, precisam de um nome. Eles não necessariamente têm que ter um nome, mas já que tem a função, vamos adicionar. Primeiro, cadê os dados do player? MyID aqui, ó. Vamos copiar e colocar player inv name. Aqui, ó, pronto. Essa variável vai carregar o nome do inventário do cara. Então, vamos colocar o nome padrão aqui, player. Só por enquanto mesmo. Agora a gente precisa de um texto, que a gente não tem, né? Porque eu deletei os textos aqui, era um sprite font, e agora eu não estou usando sprite font mais, eu quero usar o texto comum. Eles têm efeitos e tal, coisas legais para a gente poder adicionar aí. Vamos chamar de invName underline text. E colocar ele no centro, tanto em alinhamento quanto no ponto de origem. Que aí a gente spawna ele no meio daquele objetozinho, né, desse daqui, ó. Certinho. Só que é claro, né, ele vai ser um texto menor. Agora aquilo, colocamos ele aqui para ser destruído junto com os outros textos, para ele não ficar ali do lado de fora. No caso, para esse que a gente criou, né, não ficar do lado de fora. Vamos voltar lá. InvName text, a gente adiciona sempre a variável ID, né, é uma variável string, para marcar, né, salvar nela, a qual inventário aquele texto pertence. Então, criamos o objeto do text area, agora vamos spawnar nele o texto. InvName, self layer name, para spawnar na layer dele mesmo. Agora o invName text vai setar o texto igual ao nome do inventário, que por enquanto vamos deixar player porque não tem nada, só para a gente poder configurar a fonte direitinho. Font face, por enquanto padrão. Font size eu acredito que o que? 4, 6, um tamanho bem pequeno, né? Invname. Color. A cor do texto vamos deixar branca por enquanto. O RGB dela. E vamos ver como é que ficou. A gente ainda não passou o ID, viu? Ó. Vamos passar o ID para as duas áreas aqui, ó. Tanto para o invName quanto para o texto. A gente precisa poder, né, destruir ele. É o ID que a gente está tratando nesse momento. O mesmo vale para o texto. Pronto. Agora que eu fiz isso, eles estão recebendo o ID. Então, aqui em cima, eu posso destruí-los, ó. Eu gosto de copiar e colar, ó, e simplesmente ir para o próximo objeto, que tem uma variável igual, ó. Aí pronto, já está tudo certinho. Só trocar aqui, ó, o objeto mesmo, que seria o invName, o BG do invName e agora o texto do invName. Se tiver uma variável com o mesmo nome, aí você fizer dessa forma, já fica configuradinho ali bonitinho. Vamos ver. Tudo direitinho, ó. Só que todos os inventários têm o mesmo nome. E não é isso que a gente quer. Então, primeiramente, não sei. Não, essa fonte, ela tá num tamanho legal. Tá num tamanho ruim, não. Vamos só tirar o padrão aqui do Arial, né? Depois a gente instala outra fonte, né? Mas, por enquanto, só para não ficar a fonte 100% padrão do sistema.
que não muda tanta coisa assim, ó. Agora vamos adicionar um xizinho aqui, ó, que realmente fica melhor. O X para marcar a quantidade de itens. E onde que está isso? No nosso update. É lá que é desenhado, né, a quantidade de itens que a gente tem. Tá aqui, ó. Item QT. Mas antes dela a gente adiciona um xizinho e a quantidade de itens. De fato ficou melhor. Só que quando eu tiver 100 itens, vamos ver se vai ficar legal aqui o espaço. Ficou. Se não tivesse ficado, né, eu iria trocar isso. A gente não adicionou limite, então ele pode passar dessa quantidade. Só que depois a gente adiciona um limitezinho, né? Porque até então, chegar em 999 de um item vai ser difícil. Não vai ser impossível, vai ser difícil. Agora vamos adicionar as setinhas que ficam ali no centro do inventário, uma para cima e uma para baixo, que é o rollzinho do cursor. A gente pode rolar o cursor indo lá em cima do inventário com a barra rolante, mas tem que ter setinha também. O cara pode estar com a barra rolante com problema. Podemos decidir colocar uma versão para mobile. Aí para o cara controlar precisa ter botões. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui. Eu meio que parece que fiz só setinhas, uma setinha para frente ali e configurei o ângulo dela. Eu não me lembro 100%, então vou clicar aqui para ver. Eu deixei ela no ângulo padrão, que é para a direita, ou seja, é o ângulo 0. Então aí eu posso mover ela para qualquer ângulo e ela vai, o sprite vai ficar posicionado direitinho. Então beleza. Vamos criar ali uma setinha, né? Posicionar ela no ângulo certo. Essa vai ser a nossa setinha indicando para cima. Então o ângulo dela tem que ser 270. O scale dela, que é o tamanho, né? Deixa em 1.0 por enquanto. Que sprites assim não tem necessidade de fazer um diferencial de largura e altura. O sprite fica feio. Então a gente mexe no scale. Agora o posicionamento. Vai ser no XY do BG para ficar no centro certinho, né? Pronto. Agora a gente move ela a largura total do inventário e ver onde ela está. Vamos só já de uma vez colocar o ID nela aqui, né? Colocar o ID nela e colocar para ela ser destruída aqui. Só para a gente poder fazer um teste mais preciso. Ó, ela está sendo criada muito longe. Ela está sendo criada no centro e movendo a largura total do inventário. Só que se a gente está criando ela no meio, a gente não tem que mover a largura total do inventário. Foi um erro meu. Temos que mover metade da largura do inventário só. Então vamos lá. Barra 2. Pronto. Agora a gente move mais o tamanho total da setinha para ela ficar desencostada no... Quer dizer, metade, né, do tamanho da setinha, ou seja, self width dividido por 2, para ela não ficar encostado. O scale está muito grande, então vamos deixar um 0.8 e já ver como é que fica. Porque definitivamente a gente não quer uma interface muito suja. 0.7. Por enquanto tá bom. 0.7. Agora a gente tem que, tipo assim, dar um espaçamentozinho, né, entre as duas setinhas. Elas são criadas, se movem até lá e cada uma delas sobe e desce uma quantidadezinha fixa. Vamos fazer isso. E ele vai subir o quê? Ele vai subir
a altura dela mesma dividida por 2. Tá, agora a gente cria a outra seta para saber que funcionou. Queremos o ângulo dela em 90 graus, que a gente quer que ela aponte para baixo. 270 é acima, 90 é abaixo, 180 é à esquerda e 0 é à direita. Fora isso, ângulos diagonais que não estamos usando. Colocamos em 90 graus, deixamos do mesmo tamanho, tudo certo. Só que na hora de posicionar para cima e para baixo, ela vai descer. Então é mais para que desça na posição Y. Ela não desceu o suficiente, cara. Então vamos simplesmente vir aqui e dizer que ela vai subir o tamanho total dela. E quando for descer, né? Quando for a seta para baixo, vai descer o tamanho total dela também. Perfeito. É isso. Criamos ela no meio, posicionamos ela ok. Colocamos um pouco para cima e um pouco para baixo ali, né? Já tá legal. A gente pode modificar do tanto que a gente quiser, né? Dos espaçamentos. Então vamos deixar assim. Agora nós vamos criar os botões do inventário, considerando que eu quero que o de fechar seja sempre o último. Eu tinha posto de uma forma diferente, né? Dessa vez eu vou fazer os botões aqui de organizar e o de fechar vai ficar por último. Então, vamos começar a posicionar os nossos botões aí. Como são uma série de botõezinhos ali, né? Eu gosto, quando é assim, de criar um outro bloquinho aqui para poder fazer as configurações deles. Então vamos lá. O primeiro vai ser de organizar todos os itens, que, sei lá, parece que é o certo para mim fazer dessa forma. O segundo vai ser o de pode ser o de depositar. Não, vamos colocar o de tá certo, deposit match itens. Vamos colocar por segundo. Por terceiro, vamos colocar o de transferir tudo. E o quarto, o de close. Pronto. São só 4 por enquanto. Eu acho que o tamanho deles está correto. Se não tiver, a gente muda, mas agora vamos trabalhar aí na posição deles, né? O primeiro a gente sabe que é o de organizar. Então vamos dar um set position. E é aquilo, agora é hora de achar a posição correta do inventário. Considerando lá o centro do inventário, né? Posiciona o objeto lá primeiro, direitinho. Volta aquela certa porcentagem do inventário, em termos de altura, que acredito eu ser 15. Volta 15% da altura do inventário. E vamos ver onde é que está. Só um botão vai ficar no lugar certo por enquanto. Certo entre aspas, né? Tá, 15 é muito pouco, né? Eu podia posicionar ele aqui, ó, usando como base o InVName, cara. Seria sempre mais de boa, né? Então, tá, o InVName é criado aqui. Nós estamos criando aqui, então a gente tem informação de qual é a posição dele. Então vamos name area X, name area Y, agora é só subir o tamanho do botão, né? Menos self exit. Vamos ver se assim fica legal, né? Sem dividir. Fica. Agora é só pôr o espaçamento e tá pronto. Espaçamento, cara, podia ser, sei lá, 4 ou 8 ou 6. Vou colocar 8 de espaçamentozinho aqui. Tá legal. Aí a gente cria os outros 4 botões ali pra frente. Então, se a gente tem a posição inicial já, eu gosto sempre de colocar entre parênteses assim para travar a posição inicial. E vamos
copiar e transformar essa versão aqui, né, nos outros objetos. Do mesmo jeito que eu faço ali em cima com as variáveis, né. Botão direito, Replace Object, ou, caso não funcione, clica 2 vezes, volta, acha o botãozinho que você está falando dele, que no caso aqui é o verdinho, já vai estar marcado Set Position, porque você estava mexendo nisso, e com as configurações que você pôs ali para isso. Agora que já temos a versão modificada de todos os botões, com a posição inicial, podemos só copiar e colar e passar o ID, né? Vai dando um trabalhinho, né? Montar uma interface, montar um sistema. Mas é isso. Não tem muito atalho, não. Para ficar bem feito, tem que fazer com calma e não ser preguiçoso. Todos já têm um ID. Então, o que significa que eu já posso destruí-los aqui. Né? Eu podia criar uma família, né, e destruir todos de uma vez, mas eu não quero que fique tendo 1 milhão de famílias ali no canto. Então, vamos fazer aquele trabalho manual de simplesmente clicar. E eu gosto que tudo sempre fique na ordem certinha. Ó. Então é o cinza, azul, verde, vermelho. Cinza, azul, verde, vermelho. Eu não estou pulando certas partes para vocês conseguirem entender, né, o que eu faço nessas partes aqui. Que é clicar com 2 botões, aí ó, já tem as configurações aqui, né? Se você colocar outro objeto que também tem aquele ID, a variável que você estiver trabalhando, já vai estar até marcado a ação que você está mexendo, né? Depois que você selecionar, só clicar e já era. Prontinho. Dá trabalho? Dá, mas quando você termina, você percebe que tudo está bem feito. Tudo foi feito com calma, com tranquilidade. E agora você tem aí todos os botões do seu inventário. Só que todos estão sendo criados um por cima do outro, né? Considerando ali que eles pegam a posição inicial. Então, nós meio que vamos dar um espaçamento entre eles, né? Já que eles têm o mesmo tamanho, e vezes quantidade. Tipo assim, esse é criado na posição 0. O próximo depois dele já vai pegar a largura dele mais um espaçamento de uns 4, né, vezes 1, que ele vai ser o primeiro. Eu nem precisava colocar vezes 1, mas eu gosto de fazer isso. Copia isso, cola aqui no próximo, vezes 2. Cola no próximo, vezes 3. E vamos ver. Pronto, ó. Ficou perfeitinho o espaçamento deles. Agora você pensa assim, ah cara, mas aí vai ficar, não vai ficar no centro do inventário. De fato, você pode posicionar no centro, você pode posicionar em um dos cantos, mas sei lá, por enquanto, assim eu acho que ficou legal. Então vamos deixar assim e depois, qualquer coisa, a gente muda. Vamos trabalhar agora no nome do inventário e depois, por último, nos MISCs, né? Então o nome, ele tem que ser editado uma vez só, quando você cria o banco de dados do inventário, ou seja, InventoryDB. Então o InventoryDB aqui, ele vai ter uma outra variável de string, que é o item name, o InvName. E na hora que você criar ele, você vai dizer que o name do inventário é o que o cara tiver passado ali. Pronto, ele já recebe o nome. Agora, no nosso InventoryDB, o do player vai se chamar o que o cara escolher na variável ali. Ou só para a gente poder tratar na variável, né, para o player.
E os outros inventários aqui, ó, que não forem o do player, a gente tem que ver, porque tipo assim, se for baús específicos, a gente pode querer pôr nome, ou a gente só põe baú e a ID única dele, né? Aí vai ficar aparecendo baú e um númerozinho na frente e tal. Se for um NPC, coloca o nome do NPC, então é meio difícil definir isso aqui agora que o sistema ainda está meio que debugado. Então, vamos só colocar que o InvName do outro inventário que a gente está criando é teste inv. Agora que eles já têm um nome sendo passado, em vez do texto colocar player, deixa eu ver se eu estou pegando aqui direitinho a matriz do inventário. Estou pegando ela cá embaixo, para poder usar o slots amount. Então, vamos pegar ela e colocar ela na base, para não ter problema, poder usar ela onde a gente quiser. Pronto. Agora, eu troco o setText por a inventory name. O do player era player mesmo o nome, e o outro era teste inv, ó. Tudo certinho. Lembra do nosso rollzinho lá com a setinha? Então, a gente copia e cola isso aqui, ó. E diz que quando a gente clicar no objeto, qual objeto, né? A setinha. Na verdade eu precisava de um só disso aqui, né? Quando eu clicar numa setinha, cara, eu vou verificar se essa setinha tá em qual ângulo. Não é o it angle, não. Eu gosto de verificar assim, ó. Compare to values. Aí eu pego aqui a setinha. Angle 270. Se tiver em 270, tá acima. Se ela tiver para 270, se tiver para 90, é abaixo. Pronto. Isso aqui, ó, é para ir para baixo, né? Ou seja, a 90. E a roll up para cima. Só tem que mudar o ID, né? Que está passando o InVBG lá em cima. Troca por arrow.id. Copia e cola aqui embaixo. Agora, quando você clicar em uma setinha, ele tem que subir e descer os slots daquele inventário em questão. Ó. Tá vendo? Ó? Vai subir, vai descer. Isso aqui não tem erro não precisa nem se preocupar em testar de outro inventário, colocar mais slots, porque realmente não tem erro. Quando você clicar numa setinha, ela vai ter um ID e ela vai mandar aquele inventário subir ou descer os slots. Então nossas setinhas já funcionam. Agora, o nosso botão de fechar o inventário. Quando a gente aperta a tecla I, a gente abre o inventário. E o que a gente sabe? A gente sabe que a gente não tem um comando de close, só de close mesmo. A gente tem um open close. Só que se a gente está vendo esse botão vermelho, logicamente o inventário está aberto. Caso contrário, a gente não vai ver ele. Então, se ele existe, o próximo comando vai fechar o inventário. Logo, podemos simplesmente pegar isso aqui, ó, e dizer que quando o cara clicar, deixa eu colocar isso aqui, ó, eu copio e colo, tiro daqui e apago as outras configurações. Depois eu vou organizar isso aqui porque está muito cheio de coisa fora de ordem. Pronto, cliquei naquele botãozinho ali. Então eu vou dizer que esse botão de openclose.id, né, o ID desse inventário dele, vai receber o comando openclose. Como ele está aberto, ele vai fechar. Olha aí, eu estou fechando ele clicando nesse botão. Aí, ó, prontinho. Já temos um botãozinho funcionando, já temos os dois da setinha funcionando. O nome já está aparecendo, a gente tem que poder renomear também, né? Mas, por enquanto, deixa assim. E deixa eu ver aqui que eu esqueci. Tá certo, tá certo. As outras configurações, elas são mais avançadas. Então a gente vai fazer, tipo assim, tudo junto numa aula, mas só vai ter isso para fazer. Porque nessa aula aqui, eu já configurei tudo. Na verdade, eu pretendo fazer agora para o cara poder renomear o inventário,
para o cara poder pegar itens com o mouse e pronto. A sexta aula vai ser a última, né, que vai falar dos 3 botõezinhos e talvez da animação dos itens, se eu não fizer nessa aula mesmo. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu clicar para renomear essa área, eu quero chamar uma input box, né? Essa text input por cima desse objeto aqui, ó. Vai ficar certinho aqui do tamanho dele, né? Ela tem que ser posicionada direitinho aqui. Dizemos que ela possui uma instância de ID. E vejamos aqui, font size um desmarco alto, para que a gente possa configurar o tamanho da fonte que a gente quiser. E basicamente é só isso, ó. Texto é o texto que ele está exibindo, e placeholder é aquele texto cinzinha que fica por trás, ó. Esse tooltype aqui, se não me engano, você passa o mouse em cima, parece um textinho com o que tiver escrito aqui. Beleza, pronto. Agora, no início do layout, né, vamos colocar para ele ser destruído, para aquele objeto não ficar fora da tela, e eu não renomeei ele também. Vamos colocar inv set name underline ti, que significa text input. E agora, como debug, né, a gente só coloca aqui rapidamente para quando a gente clicar na InvName Area, a gente vai spawnar em cima dela, ó, esse inv set name underline ti, self layer name. E quais serão as configurações dela? Vamos colocar para que ele seja em largura e altura exatamente igual ao name area que a gente tem no momento. E vamos ver como é que fica. Entre aspas está certinho, né? Só não sei se ele vai ficar bem encaixado aqui, né? Eu acho que a gente podia deixar o tamanho total menos 2 de espaçamento ou 4. Sei lá, deixar ele no centrinho assim mesmo. Mas enfim, ele está sendo criado no centro abaixo e acima, né? Porque é top left, o ponto de origem dele, ou seja, esquerda acima. Então a gente tem que voltar. Vamos reposicionar ele. Name area X, name area Y. Pronto. Menos a largura total dividido por 2 da name area e a altura total dividido por 2. Agora tá certo, ó. Vocês veem que ele tampa tudo, mas eu notei uma coisa. Espera aí, deixa eu passar o ID dele para a gente poder destruir ele e testar melhor. Qual que é o ID? O ID é o que estiver no name area que a gente clicou, né? Porque a gente está falando daquele inventário em questão. E quando a gente estiver destruindo os objetos, a gente vai destruir ele também. Pronto. Vamos ver. Definitivamente não está legal. Tá dando para ver de forma brusca ele se movendo para lá. Sinceramente não era para isso acontecer. Era para ele se mover de uma forma bem mais rápida, né? Mas já que isso está acontecendo, vamos corrigir da seguinte maneira. Vamos colocar para esse objeto por padrão aqui, ó, ser invisível. Visibilidade inicial desmarcada. Ainda por segurança eu dou uma visibilidade aqui para ele invisível assim que ele for criado.
Depois que ele se criar, passar o ID, configurar o tamanho e a posição, eu torno ele visível. E vamos ver como é que fica. Agora não dá para ver ele se mover de forma brusca. Ó. Agora, como que eu faço para isso sair daqui? Simples. Quando você clicar aqui, ele tem que receber um foco. E ele não está com foco. Ele não está com a setinha. Aí, ó. Piscando assim. Então vamos colocar para ele receber um foco, né? Set focus head. Ele não está recebendo foco. Talvez por estar criando o objeto e logo em seguida a gente está querendo manter o foco nele e o sistema não conseguir. Vamos testar com o nosso weight e ver se é isso mesmo. Não, ele ainda não recebe foco. Então eu vou ver aqui como que eu vou fazer para que ele receba um foco logo em seguida. Testei aqui, um jeito legal é colocar o wave de tempo mesmo. Para gerar um atraso legal, vamos colocar meio segundo e ver. Meio segundo ainda está sendo muito. Eu quero que ele fique quase que logo em seguida. Aí, ó. Eu acho que assim tá legal. Agora vamos testar da seguinte maneira. Quando ele não estiver com foco, ele vai ser destruído, né? Prontinho. O jeito que eu achei interessante foi esse aqui, ó. Espera o tempo, né, de 0.1, deixa ele em foco. Vamos colocar a visibilidade aqui, que ele está sendo criado branco, né, sem foco, e depois fica com um contorno pretinho ali de foco, né, assim, ó. Ele é criado branco, sem foco, e depois fica assim. Gostaria que ele fosse criado já ficasse visível já com o foco. Vamos aumentar o tempo, já que o tempo não está obedecendo muito a gente, né. O tempo simplesmente decidiu bugar porque a gente trocou a visibilidade de lugar. Deixa eu tirar aqui o comando de destruir, só para poder testar se é ele que está sendo a causa. Não, não é ele que está sendo a causa, não. Você nunca vai conseguir deixar dois desses InvNames abertos ao mesmo tempo, porque aqui a gente colocou para quando clicar com o clique esquerdo do mouse em algum lugar, eu vou verificar se o cursor está passando em cima do InvSetName. Todos que não tiver assim, depois que você clicar, vão ser destruídos, né? E eu acredito que nem precisa do for each, já que a gente meio que trabalha um de cada vez, né? Então vamos testar aqui sem ele, de forma bem simples, ó. Pronto, clicou, não está com o cursor passando em cima de algum, destrói. Porque você nunca vai conseguir abrir dois ao mesmo tempo, já que ele vai fechar, ó. Tipo assim, tá aberto aqui, ó. Na hora que eu clicar fora, ele vai fechar, né? Só que ainda tem um problema. Deixa eu testar aqui e ver. Não. Realmente funciona legal do jeito que eu quero mesmo. Porque eu pensei assim, quando eu clicar no outro, né, eu vou estar com o cursor passando em cima. Só que eu não vou estar com o cursor passando em cima nesse. Então, automaticamente funciona legal sim. Agora, para que, tipo assim, como eu disse aquela hora, né? Quando eu clico, ele aparece em branco, depois recebe o contorno e tal. Eu queria que ele ficasse visível já quando ele tiver com foco. Para ficar mais legal ainda. Então vamos colocar aqui, cara, para esse InvSetName, né? Se ele tiver isFocused, se ele tiver com foco, ele vai ficar visível. Se ele tiver com foco e não estiver visível, né, isVisible, aí eu dou um invert. Se ele tiver com foco e não tiver visível, eu vou ficar visível, porque é para ele não ficar chamando esse comando aqui um monte de vezes. Então a gente cria ele ali e não deixa ele visível. Ele só vai ficar visível depois que receber o foco, né? Vamos ver aqui. Eu estou clicando e ele ainda não está aparecendo. Vamos descobrir o porquê. Eu acho que não dá para você trabalhar nesses objetos eles estando invisível. Não dá para dar um foco nele sendo que ele está invisível, né? Isso aí já é um problema para a gente. Então como que a gente
poderia burlar isso, para ele só aparecer visível ali para o jogador quando ele tivesse com foco. É meio complicado, cara, porque o objeto não pode ser trabalhado e nada pode ser colocado na frente dele. Então acho que a gente vai ter que só aceitar mesmo, né? Pelo menos por enquanto, né? Que ele é dessa forma. Então vamos mover a visibilidade para cá. Deletar isso aqui. E pronto. Depois a gente muda isso. Agora, a gente vai estar colocando algum nome para o inventário. Primeiramente, a gente vai fazer uma coisa que não tem no Construct 2. Se não me engano, não tem. E lá eu faço manualmente. Que é definir o tamanho do texto que você pode colocar ali, né? Aqui no... Ó, set max length. Colocar aqui o inventário, ele pode ter no máximo 10 caracteres de nome, né? Pelo menos por enquanto. E aí você só vai poder pôr 10 caracteres. No Construct 2, teria que fazer uma configuração para depois que você definir o nome, né? Toda vez que o texto for mudado, né? Ou algo assim, ou cada caractere adicionado, você cortar tudo que tiver para lá da quantidade de caracteres que você quiser. Dá mais trabalho porque é um sistema que não está pronto, você tem que criar ele. Aqui não. Aqui você só coloca aqui o nome que você quiser e pronto, acabou. Agora, vamos fazer o inventário receber esse nome. Lembrando, mais uma vez, tudo que eu estou fazendo aqui pode ser feito no Construct 2. Seja por já ter aqui um length e lá dá para fazer da mesma forma, porque lá tem o len, que serve para verificar o tamanho da string. Lá tem left, lá tem right, para verificar ali posicionamentos do texto. Então você pode reescrever um texto da forma que você quiser. Agora, a gente tem que fazer para o seguinte, cara. Vamos pegar esse InvName e dizer que onTextChanged, quando o texto dele mudar, ele vai fazer o seguinte. Ele vai atualizar, né? Ele vai pegar o inventory aqui, ó. Se tiver com ID igual a inv_setName ID. E vai mudar o nome aqui do inventário, name, pelo que tiver ali no inv_setName. Vai modificar, e aí não adianta, ele vai modificar internamente, mas o texto vai continuar a mesma coisa. Então vamos pegar também o textinho, né? Vamos copiar e colar aqui. Depois a gente pode passar isso aqui para função, né? Mas por enquanto a gente só muda o nome do inventário por ali, então vamos deixar assim mesmo, por enquanto. InvName text, que tiver aquele ID, pronto. Agora, ó, esse set visible aqui, cara. Deixa eu tirar isso daqui, que eu nem sei porque eu pus isso. Foi sem querer. Depois que você mudar o nome do inventário, você vai pegar o texto aqui, ó, e dar um set text igual a inventory.name. E por último, você vai destruir o objeto, que aí você já mudou o nome. E vamos colocar ele aqui, ó. Ah, tá. O text changed não considera o texto todo, ele sempre vai colocar o primeiro caractere, ó. Aí, ó. Provavelmente é assim no Construct 2 também. Então a gente meio que não pode usar ele, já que o texto vai ser mudado a cada caracterezinho. Vamos usar o mesmo sistema que estamos usando aqui, ó. Quando você clicar fora do objeto. Aqui quando você clica, o objeto que não estiver com foco, você vai querer também verificar uma coisa. Esse objeto que não está com foco, sempre coloco errado aqui, você vai comparar o texto dele. Está diferente de nada, né? Vou dar um inverte aqui. Ou seja, tem alguma coisa escrita ali?
Então você vai pegar essas configurações aqui, ó. Se tiver alguma coisa escrita lá, eu vou pegar o inventário que pertence a ele e vou mudar o texto. E por último, vou destruir o objeto. Porque aqui, ó, eu tenho uma condição que vai destruir o objeto caso ele tenha algum texto ali, mas de qualquer forma, depois de setar esse texto, eu quero destruí-lo. Então vamos ver aqui. Ele já está mudando o nome do inventário. Só que o problema é que eu queria que com a tecla Enter também funcionasse. E não está funcionando. Entendeu? Tá legal. Tá legal. Tá dando para mudar o nome de forma prática, rápida, sem bugs, né? Agora, vamos ver se a gente realmente precisa desse destroy aqui. Que é tudo questão do sistema, né? Ele vai passar por aqui, vai modificar o nome, caso tenha texto lá. Depois vai destruir o objeto de qualquer jeito. Vamos ver. Sonou legal. E como o nome está sendo mudado no sistema, né, tá de boa. Então qualquer coisa que você pôr aqui, ó, vai virar o nome do seu inventário. Então se você, não quero mudar o nome não. Aí você vai ter que apagar. Mas aí tem um problema. E essa parte não está precisa. Porque na hora que eu tento clicar aqui nele, ó, em alguns casos, se eu tentar fazer assim, eu não sei se é porque não está a tela cheia. Porque esse objeto ele é completinho, né? Para apagar é de boa, mas para fazer isso aqui, ó, você tem que tomar cuidado para não clicar fora do inventário. Vamos deixar assim por enquanto. E finalmente, vamos dizer para quando a gente pressionar a tecla Enter, OK Pressed, Enter, só vai ter um envname por vez na tela, como vocês já sabem. Então vocês copiam isso aqui, ó. Você vai pegar o que tiver algum texto, né? Pegar o inventário dele, o texto, e simplesmente modificar. Que a gente também quer modificar com a tecla Enter, né? Apertei Enter, não funcionou. Vamos descobrir o porquê. Vou fechar isso aqui. Entendi. Não é que não funcionou, né? Que o objeto ele não está sendo destruído, então não tem como a gente ver se ali atrás, né, dele ele mudou o nome direitinho, né? Vamos ver. Mudou. Então agora o player tem muito mais prático aqui, né? Você muda aqui apertei tecla de adicionar item ali. Você muda o nome do inventário, clicou fora, marcou. Apertou Enter, marcou, é de boa. Só que aí eu já achei um problema, ó. Quando você aperta Enter, ele não tem texto nenhum, ó, ele não fecha, tá vendo? Eu posso simplesmente dizer que o Destroy vem por último, né? Se eu apertei Enter, o que tiver aberto e tiver algum texto vai renomear. E por último vai destruir algum que esteja aberto ali no sistema. Pronto, agora se eu apagar o texto, consigo da mesma forma fechar, ó. De boa, é isso. Você já tem aí as setas funcionando e já pode renomear o seu inv como você quiser. Chamar ele de inventário legal. Agora quando você abrir ele de novo, ele vai ser o inv legal. É isso aí. Agora temos as setas funcionando, temos o botão de fechar, temos o botão do textozinho funcionando para mudar o nome do inventário, os 3 que vai ficar para a última aula, e deixa eu ver o tamanho do vídeo. Tá, eu cortei uma parte do vídeo, cara. Eu acredito que deve ter, sei lá, uns 40 minutos por aí, né? Eu acabei de fazer isso. Ou talvez 50, uma hora, mas dá tempo, dá tempo. A gente já tem os itens sendo configurados, ó. A gente já tem uma configuração para fazer dos itens,
Agora a gente quer fazer os itens aparecerem no mouse, né? Você poder pegar eles no mouse. Então vamos lá, salvar as variáveis. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui, cara, para ficar até mais fácil, né, de entender. Pronto, ó, já está muito mais organizado. Que é a parte que vai criar os bancos de dados, né? Cria dos players que existem, cria de todos os baús do mapa e assim por diante. Parte de debugs, né? Adiciona e remove slots, adiciona itens, etc. As funções que a gente tem. Os controles do inventário, né? Tudo que se trata de controle, né? Abrir e fechar, usar o roll ali com o mouse over, clicar nas setinhas, renomear, tudo que se trata de controlar o inventário. Por fim, actions, né, que por enquanto só temos o update dele. É isso, temos a organização feita aí. Agora, vamos por enquanto nesse event sheet mesmo, clicar mouse item name. Vai ser uma string. E mouse item QT, que é um número. Pronto, ó. Essas duas variáveis aqui, ó, elas armazenam o item name, qual que é o nome do item e qual é a quantidade do item que está no mouse. E assim a gente pode criar, né, pegar um item ali e adicionar ele no mouse. Como que a gente vai fazer isso? Clicando normalmente num item ali, num slot ali, né? A gente salva o item name sempre, né? A quantidade do item e o nome do item no próprio objeto. Mas você vê que o item ele poderia ser bem menor. A gente pode decidir por ele menor, ele pode ter aquela animação, né, e ficar diferenciando o tamanho dele, a gente ficar clicando errado. Então vamos passar essas informações para o slot, para sempre que eu clicar eu conseguir pegar o item. Beleza? Então vamos lá no nossos slots, transferir aqui as coisas relacionadas ao inventário, envie item QT, envie item name, set name, slot ID, tudo isso aqui para nosso inventory, a pasta. Vamos no nosso slot e salvar o item name que está ali. Item name, item QT. Toda vez que você atualiza o seu inventário, ele desenha ali todos os itens dos slots. Simplesmente vamos passar essas informações para os slots aqui nas funções, ó. Inventory, update, ó. No update, ó, onde ele pega aqui e spawna o item, ele pode simplesmente, cara, fazer a mesma coisa que o item está fazendo ali em cima. Colocar um item name e um item QT nele. Aí o item aqui, ó, em vez dele pegar o tokennet, o slot pega, porque o slot meio que é um pai dele, né? Ele é filho do slot. Então pronto, ó, já temos o nome e a quantidade passadas para o slot. Agora o item vai herdar dele, ó, que é inventory slot item name, inventory slot item QT. Não é obrigado a fazer assim. Eu faço assim pelo motivo de que se tiver que mudar alguma coisa no tokennet, eu mudo aqui e tudo que está pegando essa informação vai mudar também, em vez de eu ter que mudar em 1000 locais diferentes. Agora que a gente já guarda no slot toda vez a informação de quantos itens, qual e quantos tem ali, já podemos começar a debugar. Então, quando o mouse clicar no objeto slot com o botão direito, pelo menos por enquanto, eu quero pegar todos os itens daquele slot. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui ir para a nossa variável mouse item name. O name e o QT também eu quero. E dizer que o item name é o item name que existe ali. E o mouse item QT é o item QT
que existe no slot. Depois que eu fizer isso, o nosso mouse já recebeu os valores que tem que receber. Só que eu tenho que remover essa quantidade, né, que eu adicionei aqui no mouse. Eu vou ter que remover de lá. Vai ter cliques diferentes, viu, galera? Um clique segurando o Ctrl vai tirar tudo ou só metade, coisas assim. Mas por enquanto a gente está debugando ainda. Agora que a gente adicionou nas variáveis, né, o item que tem lá, a gente precisa tirar ali ele do slotzinho, né? Tirar ele dali. Para isso, a gente tem o remove item aqui que remove checando, que até agora a gente não fez. Vou ver se eu faço ele na próxima aula, talvez. Mas não se preocupe, a gente não vai fechar com nada incompleto. E vamos pegar esse comando aqui, ó, de remover o item. Já temos ele em debug, né? Por isso que é bom ficar fazendo debug das coisas, né? Que é, deixa eu ver, a tecla... Ah, eu desativei essa tecla, cara? Não, desativei entre aspas, né? Tá aqui ainda, ó. Aqui nós temos o comando remove item do slot D. Qual que é o ID? O ID é o ID do slot que eu cliquei ali nele, ó. Qual é o slot ID? É o slot ID do slot que eu cliquei nele. Qual item que eu estou removendo desse slot? Inventory slot, item name. Qual é a quantidade? Item QT, já que eu estou removendo tudo. Se estivesse removendo só metade, se estivesse removendo só um, né? Modificava aqui. E se eu usar esse comando, o inventário vai atualizar. Porque esse comando é atrelado a uma atualização, não é? Então tá tudo certo. Vamos ver aqui. Vai dar para tirar o item, mas nada vai acontecer, né? Pronto, ó. Eu consigo tirar o item todo. De qualquer lugar, ó. E ele vai para o mouse, de fato. Porque eu não estou impedindo ele. Mas, sabemos que eu só posso pegar esse item que tiver ali se o mouse item name for igual a 0, make or block, ou o mouse item name for igual a o item que tiver naquele slot. O que significa isso, galera? Se quando você clicar no slot, o que você tiver no mouse for madeira de carvalho e naquele slot tem madeira de carvalho, você pode pegar mais e ir adicionando ao que está no mouse. Ou se você ainda não tiver pego item nenhum. Caso contrário, não dá, não tem jeito de você pegar. Então, quando você clicar no slot, tem que estar assim ou assim, para que você consiga pegar aqui, ó. Então, agora, pela lógica, vai dar para mim pegar um dos itens e o outro não, ó. Vou pegar aqui este item, mas quando eu clico nesse eu não consigo, ó, porque o mouse já está preenchido como item. Que sim, por enquanto a gente quer poder pegar todos os itens mesmo, né? Vamos criar aqui um grupinho, né? Chamado inv mouse actions. Deleta isso aqui. Colocar as coisas aqui dentro que vai ter bastante ação, né, ali dentro do mouse. Agora eu preciso desenhar um itemzinho e fazer ele ficar seguindo o mouse. Vamos fazer o seguinte. Vamos comparar aqui a variável mouse item name se tiver diferente de nada. Se ela está diferente de nada, ela possui alguma coisa desenhada nela. Então eu vou tentar pegar o icon set que tiver em área mouse. Se eu não conseguir pegar ele, eu vou criá-lo. Na interface, mouse X, mouse Y, nem precisava pôr aqui, porque depois eu vou dar um set position, mas enfim. E eu vou dizer sempre que o item name dele é o mouse item name, e a quantidade mouse item QT. E o mais importante em primeiro lugar aqui é dizer que ele está em área mouse. Então o que o sistema está fazendo aqui?
Tá checando constantemente se tem alguma coisa no mouse. Ah, tem alguma coisa? Então vamos olhar se já existe um ícone 7 criado para ele. Ah, não existe não? Vamos criar. Ah, existe? Se já existe, vamos simplesmente fazê-lo seguir a posição do mouse. Sem segredo, sem dificuldade. Mouse X, mouse Y. Por enquanto ele vai seguir sem gráfico, sem nada. Ó, eu já cliquei para ele seguir aqui, né? Ele já deveria existir e estar seguindo aqui. Só que eu não coloquei ele como visível. Tem esse pequeno detalhe também, né? Não sei se vocês lembram da última aula, mas os itens começam invisíveis. Então eu peguei o item, ele está seguindo ali no mouse, tá vendo? Não consigo pegar outro e ele segue no mouse. Ele tem que se manter também sempre acima de tudo nessa layer, né? Então vamos colocar Move to Top. Pronto. Depois a gente vai colocar um textinho também para o mouse. Agora é a hora que a gente configura, né? Só que aí tem um problema, cara. Não é exatamente um problema, mas tipo assim, é igual aqui, ó, vamos lá nas nossas funções, no nosso update. Aqui quando eu crio um item, eu dou a ele a animação, o frame, tudo certinho ali, né, relativo ao banco de dados. Só que eu vou ter que repetir isso para todos os lugares que eu colocar o item, cara. Isso definitivamente não é legal. O que acontece? Eu queria ter um lugar que configurasse esses itens. Não importa se for o item que está no mouse, no equipamento, no inventário. Eu simplesmente passo o item name pro ícone 7 e o sistema configura ele. Não importa onde ele estiver, ele vai ter sempre aquele gráfico, aquela animação, né? Se tem ali um tronco de carvalho, ele tem que ter o ícone 7 do tronco de carvalho. Se é uma espada de gelo, de fogo, tem que ter aquele ícone, enfim. Então vamos fazer com que os ícones se configurem caso eles tenham um item name. Aí eu nem preciso usar isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer esse debugzinho aqui. Cara, para cada icon 7, que esse icon 7 tiver um item name, né, diferente de nada, ou seja, ele possui alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a visibilidade daqui e daqui também, para que ele sempre fique invisível e aqui, depois que ele se configurar, ele se torne visível. Agora eu copio aqui. O tamanho do item vai depender de onde ele está, então cada lugar vai configurar ele de um tamanho, mas a animação vai ser a mesma, vai ser a do banco de dados. Então vamos ver aqui, set animations, function get, icon 7 tem name, icon 7 tem name. Tá certo, ele está pegando do banco de dados relativo ao nome que está no icon 7, então tá certinho. Só que eu só quero que ele se configure uma vez, né? Obviamente. Então eu vou vir aqui no nosso icon 7, criar a variável config, que vai ser uma boolean. Então, se ele já tem o item name dele preenchido e não está configurado, eu vou configurar ele, tudo, né? Não só isso, se tiver qualquer outra coisa a gente configura aqui também. E vou ligar a config, dizendo que ele já está pronto, esse item já está ok. E vamos ver se a gente cometeu algum erro. Cometeu. Esqueceu de colocar para ele ficar visível. Vai ficar visível logo após ele adquirir aí os seus gráficos de animação e frame. Tá entre aspas, galera, tá certo. Só que ele tá dando meio que um tiquezinho, né? Por toda vez que você atualiza o inventário, ele é destruído e recriado. Aí o item se recria, coloca lá a animação e o frame e se deixa visível. E como a gente mudou de lugar, né, ele não está rápido o suficiente para aparecer daquela forma. Vamos pegar aqui esse tronco de madeira e já vemos que o mouse item está funcionando. O mouse item não, né, o item. Qualquer lugar que ele tiver da tela, não importa onde, ele vai se configurar direitinho, de acordo com o que ele é.
O tamanho do item parece que está errado. Parece, não tenho certeza, que está errado. Vamos ver aqui, ó. Não, acho que aqui a gente meio que deu um set size depois que a gente colocou a animação e o frame, né? Então tá. Vamos lá em cima. A nossa DB de itens vai ficar tudo junto, né? Aqui onde eu pego o JSON, a informação do JSON, onde eu configuro o gráfico, vai ficar tudo aqui em primeiro lugar. Ó, rodando certinho. Deixa eu fazer alguns testes aqui, cara. Eu fiz os testes aqui e é interessante que a DB fique na parte de baixo mesmo, tá certo. A DB ficando na parte de baixo não vai ter aquela piscadinha, né? Ó, você adiciona os itens aqui de boa, pega eles, blá blá blá. Porque os itens eles são criados e depois a informação deles é adquirida e já colocada ali. Aí tudo que você for fazer, hotkey, seja lá o que for, né? Você deixa a DB aqui, ó, depois deles, para que o sistema leia dessa forma e não dê aquela piscadinha. Tudo é questão da forma que o sistema interpreta, né? Ele vem lendo de cima para baixo e a gente respeita. A gente fez de uma forma funcional, legal, polida e viu aqui que colocando nesta ordem fica perfeito. Então vamos deixar nessa ordem. Agora vamos adicionar um texto para o mouse item, né? Chamado mouse item underline text. Como de costume, né? Vai ocupar o centro, tanto em alinhamento quanto em ponto de origem, e vai ser destruído junto com os outros textos que já começam ativo e tem que ser destruídos. Os outros, galera, é coisa que já estava na tela, enfim. Não pode ser destruída. E como eu disse, né, na última aula a gente cuida das coisas bonitinhas, né? Animação, contornos de texto, text shadow, né? A sombrazinha do texto e assim por diante. Agora, quando eu for sempre que eu for criar aqui o nosso objeto icon7, vou criar também o textinho, né? Mouse item text. Mouse item text vai ter a corzinha branca lá dele, né? Que quase não vai dar para ver ele dependendo de onde que ele estiver. Vai ter aí um font face. Font size, sei lá, 6 talvez por enquanto. E o texto dele, né? Set text. Aqui o texto dele vai ser igual a nada. Agora na hora que ele for seguir, ele vai seguir o icon7. O icon7 segue o mouse e ele segue o icon7. Ele é meio que filho dele. Então set position com 7x e com 7y. Eu poderia pôr para seguir o mouse também, mas é aquilo que eu falo, né? Eu gosto de colocar um objeto como filho do outro. Mais icon7, mais icon7.largura dividido por 2. Posso copiar isso aqui. E mais a altura dividido por 2. Depois a gente coloca o espaçamento se quiser. E agora a gente coloca o texto aqui. Mas por que o texto fica aí? Porque eu quero que ele crie ele aqui, beleza, uma vez só, e aqui ele atualiza o tempo todo. O tempo todo ele tem que me dizer quantos itens tem no mouse. Não, cara, não é mouse item name. Mouse item QT e coloca aquele xizinho, né, no início, para ficar bonitinho. Pronto. Pela lógica, tá certo já. Pronto, ele tem 2. Se eu pegar aqui, ó, 10, ele sempre vai ficar com um tamanho diferente, com uma quantidade diferente, ó, tá errado. Porque tipo assim, eu tô usando aqui, ó,
o set mouse item QT. Então ele vai substituir a quantidade sempre pela quantidade que está no slot. Não é isso que a gente quer. A gente vai querer sempre adicionar o valor ao mouse item QT, a quantidade que tiver ali no slot. Então, ó, eu tenho 4 aqui dessa plantinha. Se eu pegar mais 2, eu tenho que ficar com 6. 6, ó. Tudo certinho, bonitinho, funcionando. Como eu disse, tem certo lugar que nem dá pra ver, ó, porque o texto ainda não está configurado do jeito que a gente quer. Colocar um contorno, um text shadow. Mas o importante a gente fez. A gente colocou o item como sendo um item visível. E seguindo o mouse. Agora a gente quer poder adicionar este item a um slot. Então, quando eu clicar no slot com clique esquerdo e eu tiver alguma coisa no mouse, né? Tem alguma coisa no mouse, aí eu vou iniciar as ações para ver se eu posso ou não adicionar aquilo ao slot. Como que é isso? Se eu tenho alguma coisa no mouse, né? Eu quero saber se ali no slot, ele está vazio, né? O item name dele. Ah, inclusive, galera, a gente tem que limpar isso aqui no update, viu? Aqui, ó, quando você for fazer a leitura dos slots que possuem alguma coisa, né? Você só está vendo aqui dentro do banco de dados, os que não possuem nada, né? Então, os slots que tinham alguma coisa e não tem mais, eles vão continuar preenchidos por item name e item QT. Então, a gente vai resolver isso de um jeito fácil. Aqui, ó, a gente vai dizer que todos os slots com aquele ID, né, daquele inventário no momento, copiar e colar aqui, vamos ficar com item name igual a nada, item QT igual a nada, pronto. É isso. A gente limpou este conteúdo toda vez e automaticamente ele vai ser preenchido de novo aqui. Agora, se não tiver que preencher, né, não tinha mais nada ali, ele vai ficar zerado. Então agora sim está correto. Tudo questão de lógica de programação, né? Agora, quando você clicar ali, se você possuir algo no mouse, você precisa saber se ali no inventário, é a mesma coisa aqui, ó, se ele está vazio ou make or block, o item name que está ali é igual a mouse item name. Se for, é perfeitamente possível que você adicione algo ali. Então, aqui nós temos remove item on slot D e temos a dd item on slot D. A qual slot? A esse que a gente clicou nele. A qual ID? Ao ID dele. Qual que é o item name que a gente está tentando adicionar nele? Mouse item name. Qual é a quantidade? Mouse item QT. E sim, já está atrelado ao update e tal, aquilo que vocês já sabem. Então eu pego ele aqui e adiciono no outro slot, ó, funcionando direitinho. Só vamos limpar ele do mouse, né? Para que a gente não tenha itens infinitos. Ah, e colocar para o texto também se manter na frente, ó. Move to top. E cadê? Aqui. Se a gente adicionou todos os itens, a gente zera aqui o item name e dá um set value e zera o item QT. Pronto. Só que aí é que tá, né? A gente precisa destruir o item que está no mouse e o textinho também. Então vamos dar uma modificada nisso aqui. Vamos colocar que a condição é, se tiver vazio, ok, vamos pegar isso tudo aqui. Eu recortei, né? Se o mouse item name tiver vazio, ok. Se não tiver, isso aqui acontece, né? Checar se existe, para ele seguir, se não existe, criar. Mas e se ele tiver vazio? Se ele tiver vazio, eu gostaria também de tentar ver se eu consigo pegar o icon set que tiver no mouse. Se existir e o mouse item name está vazio, ele não tinha que estar existindo. Então eu deleto o mouse item text, né?
e deleto aquele ícone 7. Pronto. Agora a gente trata as variáveis e o sistema limpa tudo direitinho. Ó, funcionando legal. Abrir outro inventário e passar para ele. Aí, ó. Fecha. Direitinho. Só que o que acontece? Eu não quero clicar e pegar todos os itens de uma vez. Eu queria que fosse assim. Deixa eu ver. Por padrão, acho que o clique tá certo. Tipo assim. Por padrão, clique direito. Isso aí vai do gosto, viu? Eu acho que por padrão, clique direito tem que pegar todos os itens. E se eu estiver segurando Ctrl, ele pegar só metade, né? Não, se eu estiver segurando Shift, ele pegar só metade. E se eu estiver segurando Ctrl, ele vai pegando de 1 a 1. Então vamos fazer essa configuração aqui. Que é mais ou menos assim, ó. Quando eu clicar com o botão direito, sempre vai ser com o botão direito para remover o item do slot. Vamos verificar se eu estou pressionando a tecla. As duas teclas normais que eu vou usar para isso, né, que são Shift e Ctrl. Se eu não estou pressionando nenhuma das duas, então isso vai acontecer. Ou seja, eu vou pegar todos os itens que tiver naquele slot. E aqui embaixo, eu verifico. Eu estou pressionando a tecla Shift, então eu quero pegar metade dos itens que tem ali só. Beleza? Então vamos lá. Na hora de adicionar ao mouse a quantidade do slot, eu vou adicionar /2. Vou adicionar metade dos itens que tem ali. E sempre dar um int, né? Eu sempre dou um int nessa parte para evitar números quebrados. E aqui no item QT é a mesma coisa, ó. Só que com int é só um costumezinho meu. Então eu ainda consigo pegar os itens inteiros e passar. E se eu estiver pressionando a tecla Shift, eu vou pegar metade do que tem ali. O problema é, e se eu clicar e tiver um item, né? Ó, peguei metade de novo. Se eu clicar e tentar pegar metade, ele vai pegar 0. E isso é um problema. Então vamos só colocar um impedimentozinho aqui. Se o item QT que tiver naquele slot for maior ou igual a 2, isso aqui vai acontecer normalmente. Se não for maior ou igual a 2, ele é menor ou igual a 1, certo? Então, nós vamos copiar e colar isso aqui, só que a quantidade adicionada no mouse vai ser 1. E a quantidade adicionada no slot vai ser 1. Pronto. Ele sempre vai pegar aquela quantidade, ó, metade, metade, metade. Se tiver só 1, ele vai pegar 1. Pronto. E se eu pegar aqui, tiver 3 e eu tentar pegar metade, quantos que eu pego? 1. Eu acredito que por causa do inteiro, né? Talvez a conversão, a minha mania de querer usar a conversão de inteiro em tudo, né? Eu vou remover isso. Por que eu estou removendo este inteiro? Eu estou removendo porque eu acabei de pensar, e é igual eu fiz aqui agora uma configuração, eu não vou poder, em hipótese nenhuma, pegar um item e transformar ele num float aqui. Então eu não preciso converter inteiro, isso só pode causar problemas. Mas eu quero que ele pegue metade do item. Então, se tiver aqui, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo pegar metade do item, deixa eu desbugar isso aqui. Claro, né? Aí é questão de lógica mesmo. Esqueci de recolocar aqui o /2 quando eu tirei o inteiro. Então, vou pegar isso aqui e colocar aqui no 5. De fato, estou pegando sim 2.5 do valor do item. Isso definitivamente não pode acontecer.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um round a quantidade que tiver lá dividido por 2, que round ele vai arredondar para cima, em formato inteiro, né? Ao mouse item QT, beleza? E agora, mesma coisa aqui na hora de adicionar ao inventário. E vamos testar. Aí, ó, legal. É isso que eu queria. Ele pegue, mas ele pegue um valor maior. Pega isso aqui, coloca aqui. Pega isso aqui, coloca aqui. Eu peguei 5 aqui, ó. Teria que pegar 2 ou 3. 3 ou 2, na verdade, na prioridade, ó. Quando eu tento pegar metade, ó. Funciona, ó, direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Certo, o nosso shift está funcionando. A gente consegue pegar todos os itens. A gente consegue pegar metade dos itens, né? E agora a gente, com o Ctrl, a gente tem que conseguir pegar de 1 a 1, né? Então, se o item tiver maior ou igual a 1, eu vou fazer essa configuração daqui de baixo, ó, que é adicionar sempre 1 ao mouse item QT e a quantidade que está ali no slot. Então vamos testar, segurando Ctrl, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí eu peguei 3 e tento usar Shift para pegar metade dos que tem ali. Pela lógica eu vou pegar 3, então eu vou ficar com 6 no mouse. Espera aí que eu não consegui fazer isso. Estou usando o Shift errado. Aí. Deixa eu pegar aqui até ficar com 5. Pronto. Estou com 3 itens. Eu tenho que pegar aqui, ó, e ficar com 6 itens no mouse. É isso. Porque quando tem 5 e a gente pega metade, a gente não pega 3. Então a gente já sabe que está funcionando. Beleza. Então, a gente já consegue adicionar todo o valor que a gente tem no mouse a um item. Quer ver, ó? Pega metade aqui. Não importa, se eu pegar metade aqui e adicionar ali, ele tinha 6, ele foi para 9. Se eu pegar só 1 e adicionar ali, vai para 10. Se eu pegar os 2 e adicionar, vai para 12. Porque adicionar ao slot adiciona o conteúdo que já tem ali. Então, não importa as configurações que a gente fez de mouse aqui, o que a gente tiver no mouse e adicionar, vai adicionar certinho. A gente já consegue pegar um item, metade dos itens e todos os itens. E é isso que a gente precisa, pelo menos por enquanto. Podemos fechar aqui, ó, e dizer que o controle do nosso mouse, quando a gente clica ali no slot para pegar o item, já está funcionando direitinho. Como eu cortei esse vídeo, eu não sei exatamente quanto tempo ele tem, mas até o momento ele tem uns 40 e poucos minutos. E eu acredito que ele está ficando muito grande até, né? Aí eu acabei achando que ia ter só mais uma aula, né? Pra gente poder configurar aqui, quer ver? Os 3 botõezinhos aqui em cima, porque eles são um pouco mais complexos, mais chatinhos, né? Aí eu configurei tudo, coloquei o mouse e item, e na última aula a gente configurava eles e criava as animaçãozinhas para os itens. Só que não vai rolar, porque tipo assim, a gente tem os itens aqui, a gente quer as animaçãozinhas rolando quando pegar eles, beleza? E quer também, galera, poder jogar o item no chão, para o outro jogador pegar, ou para jogar fora, o inventário tá cheio, eu não quero esse item. E aqui eu estou usando o Construct 3, e eu estou usando um sistema meio que 2.5D, como vocês podem perceber aí, né? Tipo Don't Starve. Onde o mundo é 3D e os sprites são 2D, né? Papel. Aí para fazer isso não é tão simples, né? Porque eu preciso de uma caixa, de uma box 3D ali, colocar essa figura na caixa para que o mundo não interprete aquilo como sendo um papel grudado ali no chão, que fique levantado assim na tela. Então eu vou ter que deixar tudo para as próximas aulas. Aí eu acredito que vai ter mais 2 em vez de uma só para concluir. Onde a gente vai fazer os 3 botõezinhos, as animações e na última aula fazer o item poder cair no chão. Ou na próxima fazer o item cair no chão.
e depois os botõezinhos aí, as configurações dele. Mas essa ordem não importa, não importa se a gente, de repente a gente consegue fazer tudo em uma aula só. Eu estou dividindo para que fique melhor para vocês entenderem, né? Não fique uma aula só gigantesca, né? Com 10 horas de aula e acabe bugando a sua mente aí. Então é isso, pessoal. Temos o inventário funcionando. Quantos itens a gente quiser no banco de dados. Podemos pegar aqui um item só, podemos pegar metade do item. Podemos transferir para o inventário que estiver aberto. Fechando e abrindo. Ó, do mesmo jeito está funcionando. Pegamos aqui outro item. Está funcionando. Não importa o que a gente faça, o inventário ele vai funcionar, ele não vai bugar em momento algum. A gente está fazendo de uma forma extremamente precisa e ele não vai bugar, te garanto. Agora é só questão dos botões, as animações e jogar os itens no chão. E é isso, galera. Até a próxima.